deixai lutar, pois Cristo vai na vanguarda avançar. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com momentos no Tabernáculo da Fé. Fé para vencer. Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Que te darei, meu mestre? Canta irmão Robson em Momentos no Tabernáculo da Fé. Que te darei, meu mestre? Morreste tu por mim. Menos darei do que
Cristo, meu tudo é nada diante da imensidão de tua graça demonstrada em minha redenção. Mas o meu nada é tudo, se posto a teu dispor, haja o que houver e venha o que vier. Sou todo teu, Senhor. Ouvintes, quando nós falamos ciência de Deus, é a ciência apresentada por São Pedro, que não tinha letras, era indouto, mas, no entanto, foi um cientista de Deus. Teve muita ciência, aquele pescador. Então, essa ciência não é a ciência mundana, natural, intelectual. É a ciência espiritual. E ela rege a conduta daquele que a tem, a possui, dentro desse quadro da estatura do varão perfeito apresentado por São Pedro em sua segunda carta, capítulo 1. Teria algum delinquente que teria ousadia, a petulância, a estupidez de dizer que Pedro também errou ali? Como dizem a respeito do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? É muita ignorância dizer que Pedro errou doutrinariamente. Doutrinariamente, ele não errou. E quando ele teve um comportamento, uma atitude ambígua, ficou meio em cima do muro, entre os circuncisos e incircuncisos, Paulo o chamou a atenção na cara. Paulo não chamou a atenção dele por ter batizado o povo em nome do Senhor Jesus Cristo, que seria fundamental, porque ele próprio foi batizado invocando o nome do Senhor, o que é ciência. Então, ele nos apresenta essa estatura do varão perfeito, que em todas as suas virtudes é, sem dúvida, qualidades de nosso Senhor Jesus Cristo. Não simplesmente para admirarmos isto em Cristo, admirarmos esta estatura nos apóstolos, nos profetas, nos homens de Deus, como se os homens da Igreja de Jesus Cristo não fossem também homens de Deus. Então não é questão de admirar estas coisas na vida dos outros,
mas sim em sua própria vida. Isso é próprio do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, nós encontramos a diferença de todas estas virtudes: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. A diferença, bem entendido, entre estas virtudes que possivelmente pode existir nas pessoas de uma forma natural. Ser temperante, porque nasceu sob determinado signo, sob determinada influência, e tem um comportamento, um gênio brando, humilde. Não é isto. Não se trata de qualidades próprias. Isso vem realmente através do verdadeiro novo nascimento. Porque todos que nascem em Cristo fazem morrer o velho homem, aí então desaparece todos os efeitos de signos e influências, etc. Todos são iguais. Então o profeta diz: quando a gente tem semelhante ciência à de Abraão, porque Abraão teve ciência para saber que Deus houvera falado a verdade para ele. Conforme já analisamos, não importando a incoerência, o sofrimento dos 25 anos depois que recebeu a promessa, ele teve ciência para permanecer crendo, viver certíssimo de que aquele que prometera era de fato capaz de cumprir. Então, esse tipo de ciência pode ser acrescentado àquele verdadeiro tipo de fé. Quando a gente tem ciência verdadeira, é quando então isso pode ser acrescentado. Quando você pode andar pela rua e viver como um cristão, portar-se como um cristão, como uma cristã, então, isto quer dizer que você acrescentou à sua fé, à sua virtude, ciência de Deus. Você sabe, tem conhecimento do que isto significa. Não é por doutrina, não é por imposição, não é por legalismo, não é por causa do pastor, não é por causa do profeta, não é mesmo nem por causa da Bíblia, não é nem mesmo por causa dos céus ou por causa do inferno, de medo de ir para o inferno. Não. Isso está dentro de você, se tornou próprio de você. É Cristo em você, esperança da glória. Esse é o grande mistério. Está difícil para mim. Olha, quer saber? Está impossível para mim. E você diz, para mim também. Está impossível. Se fosse possível, então não seria de Deus. Estava impossível para Abraão. Você não viu como Jesus respondeu para o próprio São Pedro, quando ele se sentiu no canto da parede e disse, bom, se a questão é esta em relação à mulher, ninguém se salva. Ele disse, olha Pedro, o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que o homem pode fazer? Então Deus não faz.
Ele tem seus próprios méritos, o homem tem seus próprios méritos, tem sua força. Você não vê lá junto ao túmulo de Lázaro, quando Jesus diz, tirai a pedra? Ora, tirai a pedra. Quem ia ressuscitar um morto, não podia entender também que assim que ele falasse, Lázaro saia para fora, o próprio Lázaro, a força do poder vivificador, tiraria aquela pedra. Mas o homem pode fazer alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa. Mas tem algo que não é você. Não somos nós. Não é a nossa boa intenção. Não é o nosso legalismo. Eu continuo sendo homem. Por isso, nós precisamos de um profeta. Olha como ele mostra isso. Na condição que Abraão estava, ele não podia ter o filho. Ele disse, na condição que estamos, nós não podemos ir no arrebatamento. A igreja não pode ir no arrebatamento. Na condição que estamos. Tem que haver um poder vivificador. Isso é negócio de Deus. Isso nos tranquiliza, não nos relaxa. Nos leva a ser relapsos, comodistas. Não. Mas caminharmos no dia a dia com confiança, com certeza absoluta de que aquilo que aconteceu com Abraão e Sara, sendo eles transformados, e ele teve ciência para crer naquilo, também acontecerá conosco. Você não espere de mim algo melhor do que aquilo que você pode encontrar num homem. Não espere de ninguém, você cobra da sua esposa, cobra do seu marido, cobra de filho, filho cobra de pai. O mundo é cobrador. É um devedor incompassivo, porque aquele que Jesus fala era credor incompassivo. Mas esse mundo é um devedor incompassivo. O que um pregador original de Deus prega é necessidade do povo e dele próprio. Hebreus capítulo 5. Caso contrário, Deus teria dado ministério para anjos, seres angelicais celestiais. Mas ele é tirado de entre os homens, rodeado de fraquezas, para saber se compadecer dos demais. E ninguém tome esta honra para si, a menos que seja chamado como Arão foi. Arão foi chamado diretamente por Deus e assim mesmo não entrou em Canaã. Aleluia! Não importa o quanto isso me ofenda, diz o profeta, mas é verdade. Vocês estão ouvindo a pura, cristalina verdade. Então veja só, a ciência não te leva a medir forças, a ser um pleiteador, um porfiador, um competidor. Você não viu como Abraão teve ciência? Antes disso ele teve ciência com Ló. Tenha ciência com este, vamos dizer, inimigo? Tenha ciência com este amigo? Tenha ciência com ele. Olha a ciência de Abraão com Ló. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Pronto. Nossos pastores não precisam ficar em litígio. Abraão sabia que ele levaria vantagem sobre Ló e seus pastores se ele fosse competir. Isso é ciência. É ciência de Deus.
deixar por conta de Deus. Deixa que o tolo próprio escolhe o seu caminho. E Ló olhou e viu a região, um jardim do Senhor. Vai, meu filho, vai. É lá que você deve estar. Vai, minha filha. Você tem que ir, tem que fazer, tem que casar, tem que fazer esse negócio, tem que fazer essa mudança, para depois você saber por que não deveria ter feito. Porque Deus não pode te mostrar, você não tem ciência. Ei, glória a Deus, aleluia. Você precisa de ciência para combinar Atos 2:38 com Mateus 28:19. Quem não tem ciência fica assim: olha, eu prefiro ficar com Jesus Cristo. Eu prefiro ficar com Jesus. Ficar com Jesus como? Você não quer Jesus, você não quer nem o nome dele no seu batismo. Você não quer Jesus. Não tem ciência de Deus para combinar, ver o relacionamento que tem Atos 2:38 com Mateus 28:19. Que ali está o cumprimento, a obediência de uma ordem de Jesus. O nome do Pai sendo invocado. Manifestei teu nome aos homens. Qual é o nome do Pai? Jesus responde: manifestei o teu nome aos homens. Manifestei o teu nome aos homens. A quais homens? A Caifás? A Anás? Ao sumo pontífice? Aos doutores da lei? Aos PhDs? Não. Claro que não. Mas manifestou o pescador, a Mariazinha lá da ponta da rua, a samaritana, ao ladrão no Calvário, a mim, a você. Manifestei o teu nome, Senhor, a esse povinho, a essa gentia, a esse pequeno rebanho. Por isso eu posso dizer: não temas, ó pequeno rebanho, porque ao Pai vos agrada vos conceder o reino. É isso verdade ou não é? Diga se não é. Amém? Graças a Deus. E dá vontade, a gente fica religioso, não? Bem, então não acrescente nada. Espere a coisa certa. Desde que você tenha a coisa certa, espere a coisa certa. Começou a parede com um determinado tipo de tijolo, não ponha outro. Acabou o material, tem que dar o próximo passo, vai botar. Agora compre, busque o mesmo material para casar direitinho. Agora pode acrescentar nessa construção. Essa ciência traduz paz. Essa paz é que é a paz do Senhor. É a paz que o mundo não tem. A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Em nome de Jesus Cristo, a paz do Senhor, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família. Culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja. Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam.
Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernaculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retomando está. E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, Com fidelidade. Um profeta não vem para edificar uma organização. Um profeta vem para edificar as pessoas em Cristo Jesus. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida, piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ah, se eu tivesse asas! Irmãos Gabriel e Ezequiel, cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Jesus, apresse sua vinda. Eu quero morar em Sião. Sei que não tardará minha ida na divina mansão. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria pra Sião. Sião é minha preferida.
salvação. Como eu queria ter asas pra dar um voo até Sião, mas mesmo assim tenho a certeza que chegarei em ti, Sião. Jesus, não me deixes ficar, eu já ouvi sua trombeta, eu quero estar em condições de subir até Sião. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria pra Sião. Sião é minha preferida, pois lá está a salvação. Como eu queria ter asas pra dar um voo até Sião, mas mesmo assim tenho a certeza que chegarei em ti, Sião. Amigo, queres aceitar ter uma morada em Sião? Aceite a Cristo ressurgido, que é o rei daquela mansão. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria pra Sião. Está a salvação. Como eu queria ter asas pra dar um voo até Sião, mas mesmo assim tenho a certeza que chegarei em ti, Sião. Mas mesmo assim tenho a certeza que chegarei em ti, Sião. Um profeta não vem para edificar organização, mas sim para edificar edifícios espirituais, isto é, indivíduos na estatura do varão perfeito. Essa é a finalidade específica, única, de Deus chamar homens como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Uma frase que é muito comum ser citada pelo mundo evangélico, bíblica, é: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. São verdades que são ditas. Estão todos fundamentalmente corretos. Mas mesmo falando a verdade, não quer dizer que estão na verdade, que estão vivendo a verdade. Porque, por fim,
A essência do Evangelho não está simplesmente em ele ser pregado como ele é. Bem entendido, como ele é. Mas é ser vivido como ele é. E o ser vivido aí não pode ser explicado e entendido pelo modo de viver da pessoa. O que é, sem dúvida alguma, fundamental. Mas as pessoas podem até dar frutos do Espírito Santo e não serem aquilo que elas devem ser em Cristo Jesus. Não é, definitivamente, o que eu possa fazer, o que eu possa ser. É o quanto Cristo realmente opera, vive através de mim. Não é porque eu quero que Jesus Cristo vive em mim. Não é porque você quer. Então, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, pode ficar de uma maneira simplesmente superficial e não de uma forma consistente na vida daquele que cita tais escrituras. Ou tal escritura, como é Hebreus capítulo 13, verso 8. Existe algo dentro de você. E sua fé não é uma fé que você estabelece por meio de contatos. Vamos dar um exemplo. Porque você pôs um copo d'água em cima do rádio na hora da oração. Porque tocou no vestido, na veste do pregador. Porque ele colocou sua mão sobre sua cabeça. Não. É a fé de Jesus Cristo em você. Não é mais a sua fé. A fé própria do homem. É por isso que o homem pode fazer prodígios e maravilhas, expulsar demônios e curar enfermos, sem afastar-se da iniquidade. Vejamos aí Mateus capítulo 7. Cristo em você é a única esperança da glória. Isso não vem de vós, diz a palavra. É dom de Deus. É a fé de Jesus Cristo, sobre a qual você acrescentou a virtude do Senhor Jesus Cristo, sobre a qual você acrescentou a fé, isto é, a ciência, o conhecimento do próprio Senhor Jesus Cristo. Essa é a sabedoria, a ciência, que São Tiago se refere, dizendo para você que é tão humilde que nem sabe o que significa ciência. Te falta sabedoria? Peça a Deus, que Ele não lança em rosto, Ele dá. Ele opera isto em você. Então, meus ouvintes, meus irmãos, dentro desta qualidade de ciência, que é do próprio Deus, considerando esta ciência, isto pode ser acrescentado, posto na construção da estatura do varão perfeito. Quando você ouve, alguns podem estranhar, mas existem linhas tradicionais evangélicas que afirmam e estudam com sabedoria, com a lógica, com a razão, que não existem mais milagres, como no tempo dos apóstolos. Ora, como eles podem afirmar então que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Se não existem
mais milagres, como no tempo dos apóstolos, então não existe salvação, como no tempo dos apóstolos. Jesus deixou de operar esse lado da vida, do poder dele, de curar, de libertar, de batizar com o Espírito Santo. São muitos crentes que vivem cansados e oprimidos. Por quê? Eles nunca se interessaram de ficarem no seu Jerusalém, no seu cenáculo, até que falem em línguas estranhas, transbordem em espírito. Nunca entraram nessa espécie de gozo, de alegria, mas não é por isso que deixa de existir. Não é por isto. Porque entra numa linha, num grupo de crentes que nunca entraram naquilo, então passam a dizer que aquilo não existe. Isso é o mesmo que dizer, como um cético, um ateu, Deus não existe. Agora, o profeta de Deus fala daquela experiência daquele rapaz que estava tentando apresentar Deus para aquele ancião incrédulo ateu. Por fim, ele não teve outra alternativa. Foi dizer para o ancião: escuta, essa laranja está doce? O ancião disse para ele: como eu vou saber se eu não provei dela? Ele disse: pois bem, então o senhor já respondeu a si próprio. Como o senhor vai saber de Deus se o senhor não provou dele? E ali foi o fim do assunto. Aí que está a coisa. A ciência de Deus está nisso. Não é porque eu não conheci Pedro Alves Cabral que ele deixou de existir. Cristóvão Colombo, que ele não existiu. Não é porque eu não conheça pessoalmente o presidente da China, o primeiro-ministro da China, do Japão, que ele não exista. Não é porque você nunca andou de avião, é que o avião não existe. Parece infantil a comparação. Mas é isto aí. Alguns dizem: o homem não foi na Lua. Com que bases falam que isto não aconteceu? Pressupõe. Mas aqueles que foram sabem perfeitamente que eles foram. E aqueles que têm conhecimento de tal ciência sabem que eles foram lá. Você nunca foi a tal ponto em Cristo Jesus, até que transbordasse em línguas estranhas, entrasse num mundo espiritual de cantar hinos espirituais, de transbordar no espírito. Às vezes chora, lamenta, pedir. E quando houve um glória a Deus lá atrás, estranha aquilo. Ah, sim, meus irmãos. Este evangelho moderno, por um lado está o evangelho moderno, cético, incrédulo. Por outro lado, está aquele que vulgarizou os dons carismáticos, comercializou, virou um mercenarismo da cura divina, o exorcismo, expulsando demônios e jogando essa carga toda de dinheiro sobre o povo, condicionando a cura divina ao dinheiro, a ofertas, a contribuições, um dízimo imposto, uma aberração tremenda de um lado.
Do outro lado, o radicalismo, a indiferença, o modernismo. Mas existe um centro, existe um caminho real. Nós não podemos deixar de usufruir de bênçãos de Deus, de momentos inesquecíveis com Deus, especiais com Deus, porque existe ali um hipócrita, um falso fazendo a mesma coisa, cantando hino espiritual, falando línguas estranhas, decoradas, praticadas, como fazem as bruxas. É por isso que tem muita gente aniquilada, fraca, débil. É por isso que tomam a ceia sem discernir, sem ter ciência do corpo do Senhor Jesus. Estão fracos e doentes. Mas por quê? Estão diante de homens que têm que ser preparados, como falar a língua, a gramática, homens preparados psiquicamente, examinados por psiquiatras, psicotécnicos e coisas assim. Quando que isto trouxe o poder de Pentecostes para o povo? Nunca. E jamais trará. Então, por isso é que o profeta diz: não estamos edificando uma organização. Eu não estou aqui para edificar uma organização. Cristo não me mandou para edificar uma organização. Cristo me mandou para edificar indivíduos à estatura de Cristo Jesus, para que assim sejam como um relâmpago de poder, por meio de sua palavra, levando o indivíduo a este lugar de usufruir, de ser, não apenas de receber, mas de dar, de oferecer virtude, ciência de Deus, estando no lugar que é o véu adentro. Não se trata de organizar, de fundar um segmento religioso melhor do que os demais, para terminar igual ou pior. Mas edificando indivíduos para serem filhos e filhas de Deus. Esse é o propósito. Essa é a finalidade do Espírito Santo. É estabelecer, edificar um corpo. Corpo me preparaste. Tudo que se cumpriu com Jesus Cristo se cumpre com sua igreja. Jesus Cristo manifestou o nome do Pai aos homens. A igreja faz o mesmo. A igreja dele, a genuína esposa, faz o mesmo, porque ela carrega o nome do marido, do esposo. E ele disse: manifestei o teu nome aos homens. Isso é ciência. Ela faz o mesmo. Fará as mesmas obras que eu faço. E, se possível, maiores. Porque eu vou para o Pai. O corpo de Jesus Cristo é o mesmo. Eu e o Pai somos um. O corpo e o Pai são um. Jesus Cristo não tem vários corpos, como igreja. Ele não tem várias esposas. Não. Ele tem uma esposa, uma igreja, que forma o seu corpo místico. Então ela é ele é ela. Você é seu corpo é você. Está certo ou está errado? Está certo. Você sabe que é. É querer demais? Não, não é querer demais.
A indignidade está aqui. Mas não é porque eu quis, não é porque eu quero, não é porque eu corro, não é porque você corre, porque você quer. É porque Ele te chamou. Você nasceu nisto. Você não tem culpa de ser eleito, culpa, veja só, de carregar a vergonha da cruz, da eleição. Deus te abençoou, Deus me abençoou, Deus nos abençoou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tem fé em Deus, se a treva oculta ao sol. Tem fé em Deus, se o dia está a findar. Tem fé em Deus, até vencer enfim. Tem fé, amigo, em Deus. Tem fé em Deus, se o sonho se faz pó. Tem fé em Deus, não podes andar só. Tem fé em Deus, é bem-estar ouvir. Tem fé, amigo, em Deus. Tem fé em Deus, enquanto acima vais. Tem fé em Deus, se te retarda o pé. Tem fé em Deus, que é teu amante Pai. Tem fé, amigo, em Deus.
mantém teu olhar pro céu, pra sentir o poder do amor. Eis que Deus responderá a oração do pecador que buscar sua mão. Oh, mantém teu olhar pro céu, só Jesus dará poder. Sua paz has então sentir, e os pesares vão passar. Em Jesus deves confiar, teu prazer e teu prantear, e verás que lá do céu has de força receber pra vencer todo o mal. Oh, mantém teu olhar pro céu, só Jesus dará poder. Sua paz has então sentir, e os pesares